A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no Evangelho de Atos, capítulo 8, nos seus versículos 35 e 36 e o 37, que diz: Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: Olhe aqui a água. Quem me impede de ser batizado? Vamos falar aqui, a partir do versículo de número 26, sobre Felipe e o eunuco etíope. Nós vamos ver que o ministério de Felipe, ele estava tudo acontecendo, o poder de Deus, sendo manifestado através da vida dele. E Felipe, ele é aquele que vai pregar ali aos samaritanos, o evangelho em Samaria, né? E ele pregando ali, muitos vão ouvir, vão crer, né? E nós vamos ver o mover do Senhor ali operando, vamos ver Simão, né? Que ele creu ali, aquele homem, né? Que era envolvido com artes mágicas, ele vai crer no Senhor Jesus, né? E o evangelho ali vai crescer de uma forma, as almas vão sendo ganhas, né? O povo vai recebendo o Senhor Jesus como seu Salvador, né? E Pedro e João, eles são enviados de Jerusalém para Samaria para chegar e constatar se realmente eles ali estavam crendo no Senhor Jesus, né? Eles eram ainda aqueles que não tinham recebido o Espírito Santo. Então, tudo começa com Filipe, né, pregando o evangelho, falando de Jesus, e esse eunuco ao qual Filipe, né, ele vai falar de Jesus para ele, e esse homem, diz a palavra do Senhor, né, que um anjo ele vai aparecer a Filipe e vai dizer para o Filipe: Filipe, vai para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. E a palavra do Senhor diz que ele se levantou e partiu, e no caminho Filipe ele vai encontrar um eunuco etíope, né, um oficial importante encarregado de todos os tesouros, né, de Candace, rainha dos etíopes. Então esse homem ele estava voltando de Jerusalém, né, ele veio a Jerusalém para adorar a Deus, né, e estava no caminho de volta para casa. E a palavra do Senhor diz que ele estava sentado em uma carruagem e lia o profeta, o livro do profeta Isaías. E o Espírito, ele disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe ele correu para a carruagem e ouviu o homem lendo o profeta Isaías. E Filipe vai perguntar àquele homem: o senhor entende o que está lendo? E ele vai responder: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. E o eunuco estava lendo a passagem da Escritura, ao qual diz ali em Isaías: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como um cordeiro mudo diante do tosqueador, não abriu a boca. Na sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar os seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Então o eunuco ele perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? Desse mesmo ou de outros? E entra no nosso texto devocional. Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, eles vão chegar a um lugar onde havia água. E o eunuco com certeza tinha ouvido sobre o batismo para remissão, para arrependimento de pecado. E ali, ele olha para aquela água e pergunta: quem me impede de ser batizado? Assim, ele deu ordem para que a carruagem parasse, Filipe e ele desceram até a água e Filipe o batizou. Então entenda que, falando de Filipe, antes de falar do eunuco, desse homem etíope,
Eu vejo que Filipe, ele é um homem que ele estava naquele momento, ele estava ali para aquele tempo, ele estava ali vivendo, e o Senhor naquele momento, naquela cidade de Samaria, estava usando Filipe. Filipe ele tinha alcançado, né, um bem-sucedido ministério de pregação para grandes multidões em Samaria, né? E de uma forma obediente, Filipe ele deixou aquele ministério para viajar por uma estrada deserta, né? E Filipe ele não se apegou ali a ficar em Samaria e dizer que ele é o dono, que ele ganhou almas, que aquelas que estavam ali tinham uma quantidade considerável. Mas Filipe ele se deixa ser levado pelo Espírito, ele ouve a voz do Senhor e ele vai e viaja, né, até o deserto, até aquela estrada deserta. E por Filipe ele ter ido aonde Deus o enviou, né, a Etiópia, ele tornou-se aquela Etiópia, aquela região, ela vai se tornar uma região aberta às boas novas. E nós precisamos entender que devemos seguir a liderança de Deus, ainda que pareça um rebaixamento de posição. A princípio, você, eu, né, não precisamos entender os planos de Deus, mas os resultados provarão que o caminho dele é sempre o correto. Filipe aqui não estava preso ao cargo, à posição. Filipe estava sendo orientado e importava que obedecer ao Senhor, mesmo que ele tivesse saído de Samaria, aonde ali outros iriam dar continuidade naquele ministério. Então, nós devemos andar como Filipe, não ficar preso ao lugar, não ficar preso à posição, não ficar preso ao ministério que o Senhor nos chamou, achando que tem que ser somente local, ou tem que ser até quando nós aposentarmos ou chegar ao fim. Nós devemos estar deixando o Espírito Santo de Deus nos direcionar, deixar o próprio Deus, né, nos direcionar para lugares onde tem vidas e almas que estão carentes, que estão sedentas de ouvir a palavra, para abrir um campo tão grande como Filipe abre as portas, né, para poder alcançar mais vidas. Então, a Etiópia ela está localizada na África do Sul do Egito, né? O eunuco, obviamente, era muito dedicado a Deus, pois viajou, né, a uma distância muito longa para adorar em Jerusalém, né? E na antiguidade, os judeus tinham contato com a Etiópia. Talvez, né, o etíope fosse um gentil convertido, né, ao judaísmo, por ser o superintendente de todos os tesouros, né, da Etiópia. Né, a conversão do eunuco permitiria que o cristianismo chegasse às altas esferas do poder, né, de outra nação. Então, ali foi o início da expansão do evangelho até os confins da terra. Então, Filipe ele teve, né, foi usado por Deus, e o que dizem ali foi uma porta aberta para os confins da terra. Então, para saber, né, que nós não podemos e não conseguimos fazer sem a direção do Espírito Santo toda a nossa força. Quando nós nos colocamos como crianças birrentas que devemos ficar naquela posição e nunca mais sair, ou achar que nós não precisamos nos movimentar, né? Nós erramos e não fazemos segundo a vontade de Deus. Mas Filipe não, ele sai lá de Samaria, ele sai do lugar onde ele estava ali ganhando almas e vida e poderia, né, ser foi um grande líder, sim, né, mas ele não se prendeu a nada, ele não se prendeu à quantidade da multidão, ele sabia que toda a honra e toda a glória era dada ao Senhor. Filipe ele vai encontrar, né, o etíope, né, lendo as Escrituras, né, e ele vai aproveitar desta oportunidade para explicar as boas novas, né, e ali ele vai estar perguntando, né, ao eunuco se ele entendia o que estava lendo. Né? Filipe ele seguiu a orientação do Espírito Santo,
É isso que nós precisamos seguir a orientação do Espírito Santo. Desde quando Filipe saiu para encontrar esse homem, ele estava sendo orientado pelo Espírito Santo. Ele começou a explanação a partir do texto de que o homem havia lido, né, as profecias de Isaías. E ele explicou como Jesus Cristo cumpriu a profecia de Isaías. Precisamos entender que quando compartilhamos as boas novas, devemos começar pelas preocupações das pessoas. Então, o Evangelho, né, poderá aliviar tais preocupações. Precisamos entender que aquele eunuco, ele pediu que Filipe viesse explicar uma passagem das Escrituras que ele não estava entendendo. E nós precisamos também, quando tiver alguma dúvida de entender a Bíblia, devemos pedir ajuda a outras pessoas. Nunca devemos deixar a insegurança, o orgulho, né, ou o orgulho interpor a nossa compreensão da palavra de Deus. Então ali nós vamos ver que aquele homem ele estava acessando uma passagem do Antigo Testamento. E alguns pensam que o Antigo Testamento não é relevante hoje. Mas Filipe levou aquele homem a crer em Jesus Cristo usando o Antigo Testamento. Jesus Cristo ele pode ser vislumbrado nas páginas do Antigo como do Novo Testamento. A palavra de Deus é aplicável a todas as pessoas, em todas as épocas. Não evite ou negligencie o Antigo Testamento. Ele também é a palavra de Deus. Filipe ali vai falar sobre o batismo, e o batismo é um sinal de identificação com Cristo e com a igreja cristã. Embora não existisse ali outras testemunhas, né, além de Filipe, ainda assim era importante que o eunuco se batizasse, que ele fosse ali batizado. Então que nós possamos entender que nós precisamos ser direcionados pelo Espírito Santo de Deus e fazer tudo segundo a vontade do Senhor. Porque Filipe ele deixou o Espírito Santo de Deus guiar ele direcionando ele. Filipe ele foi ali uma ferramenta. Ele não se apegou a nada, não se apegou a cargo. Mesmo que muitos poderiam estar dizendo que ele estava louco ou saindo da onde ele estava ali, uma grande obra que o Senhor estava fazendo através dele, ele sabia que importava era obedecer ao Senhor. Então que nós possamos também, né, entender, ser obediente à palavra do Senhor. Mesmo que hoje muitos possam nos ver como bem-sucedido no ministério, né, da pregação, como dirigente, né, ocupando alguma posição, né, e até mesmo possamos estar atraindo uma grande multidão. Mas nós precisamos, né, de forma obediente, quando Deus pedir, né, deixar realmente aquele ministério, deixar muitas das vezes aquela congregação, né, aquela posição, e ir ao encontro, e ir realmente para onde o Senhor está mandando ir. Se Ele está mandando ir para uma estrada deserta, é porque lá alguém vai ter uma alma, vai ter alguém que vai ser salvo, alguém que vai ouvir e está com sede de ouvir de Jesus, ouvir sobre Jesus. E por ter sido, né, Filipe direcionado pelo Senhor, né, nós vamos ver que as portas se abriram. Então, siga a liderança de Deus, ainda que lhe pareça um rebaixamento de posição. A princípio você pode não entender, como eu muitas das vezes não entendo, mas o resultado provarão que o caminho dele é sempre correto. Então que nesse dia você seja também como Filipe ou como esse eunuco que foi alcançado pelo Senhor Jesus, que ouviu a palavra, que Jesus Cristo ele salva, que ele liberta, e que para entregar a vida para Jesus, basta nós reconhecermos e se arrepender dos nossos pecados e confessar ele como nosso único e suficiente Salvador. Esse é o caminho do arrependimento. Passar pelas águas como um sinal de que você, a partir daquele momento,
Você passa a ser uma nova criatura. Então, que nesse dia você fique com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus, que visitou Filipe e que visitou aquele eunuco, botando fome e sede da palavra, a ponto dele ficar ali querendo entender o que dizia a profecia de Isaías. E ao saber que elas tinham se cumprido, ele na mesma hora, ele foi batizado, porque ele creu no Senhor. Então que você também se desprenda, largue todas as amarras, tudo que te prende hoje, que te impede de avançar. Que você possa lançar fora, que você possa desprender de tudo. Se o Senhor está mandando para ir, você deve ir. E se é num lugar deserto, não importa. O Senhor, ele vai prover. Se é num lugar onde parece não ter vidas e almas, mas o Senhor vai prover. Então que Deus te abençoe e que o Espírito Santo de Deus continue nos direcionando em todas as nossas decisões.